Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Foi num site de relacionamentos que Paul Stewart, um canadense de 35 anos, morador da cidade de Montreal, conheceu Bárbara Bienvenu. Cansada da solidão, de viver desilusões amorosas, assim como também acontecera com Paul, Bárbara, que na época estava com 37 anos, também estava à procura de uma pessoa especial para dividir a sua vida e quis o destino que os dois se encontrassem naquele site de namoro. De saída, houve uma conexão muito forte entre os dois. Paul a achou bonita, assim como ela também se encantou por ele. E depois de algumas trocas de mensagens, resolveram que já era hora de se conhecerem pessoalmente. E desde o primeiro encontro se deram bem demais, de modo que acabaram iniciando um relacionamento. E tudo ia muito bem, tudo corria às mil maravilhas, até que 2 meses depois, Bárbara surpreendeu Paul com aquela notícia. Amor, tem uma coisa que eu preciso te falar. Não sei qual vai ser a tua reação, mas... enfim, eu tô grávida. Olha, num primeiro momento, ele ficou surpreso com aquela novidade, porque, vamos convir, fazia tão pouco tempo que os dois se conheciam, mas aos poucos o choque foi dando lugar a uma alegria, uma felicidade que não tinha tamanho. Paul estava apaixonado e ficou simplesmente maravilhado com aquela novidade, pelo menos depois daquele susto inicial. No entanto, Paul jamais podia imaginar as surpresas que essa gravidez traria. Depois de um tempo, os dois na maior felicidade, sonhando, fazendo planos para quando estivessem com o bebê nos braços, eis que Bárbara aparece em casa com mais outra notícia. Não era uma simples gravidez. Ela estava, na verdade, esperando gêmeos. Bom, imagine a felicidade do Paul. Ele ainda ficou mais empolgado do que já estava, ainda mais feliz. Imagine, até pouco tempo era um cara solitário, triste por não ter uma pessoa especial com quem pudesse compartilhar a vida, e agora, além de ter encontrado aquela que para ele era sua alma gêmea, ela agora estava grávida, e o que era ainda melhor, de gêmeos. Começaram então a se organizar para receberem as crianças. Infelizmente, por conta do trabalho, Paul não podia acompanhar a futura mãe dos seus filhos nas consultas. Mas ela o tranquilizava, dizendo que estava tudo correndo muito bem com ela e com os bebês. Aliás, com o passar do tempo, depois de mais alguns exames, Bárbara apareceu em casa com outra novidade ainda mais extraordinária e surpreendente, que deixaria Paul de queixo caído. Para sua surpresa, sua namorada não estava grávida de gêmeos, mas acredite quem quiser, de 5. Sim, ela estava grávida de 5, esperando quíntuplos. Naturalmente que ele ficou feliz, só que, ao mesmo tempo, preocupado, porque criar um bebê apenas já é complicado e também uma coisa muito dispendiosa, imagine então 5. No entanto, ao saberem da situação do casal, toda a comunidade e também os parentes de Paul passaram a ajudar. E eles então receberam muitas doações: dinheiro, móveis, fraldas, roupinhas, berços, tudo enfim que se possa imaginar. Criaram também um site na internet onde receberam muitas doações, muitos presentes e inclusive dinheiro. Também postavam coisas sobre a gravidez e a cada dia a barriga de Bárbara se tornava ainda maior. Os quíntuplos tinham se tornado famosos antes mesmo de nascerem, até que no dia marcado para o parto, assim que Bárbara entrou na sala para dar à luz, Paul ficou nervoso demais, preocupado e ansioso quanto qualquer pai, só que multiplicado por 5. E enquanto esperava pelo nascimento dos filhos, ali naquela salinha de espera, pelas tantas, ele foi chamado até uma outra sala reservada por um dos médicos responsáveis e acabou se deparando com a surpresa que mudaria para sempre os rumos da sua vida. Paul estranhou desde o começo o tom severo daquele doutor e ficou ainda mais preocupado. Chegou a pensar no pior, com medo de que algo pudesse ter dado errado no parto, ou com os filhos, ou com a mulher, à medida que o tempo passou.
assim que entraram naquela salinha, o médico pediu que ele se sentasse. Aí franziu a testa, depois tirou os óculos, suspirou e, olhando de um modo esquisito para Paul, ele jogou a bomba. Sr. Paul, tenho uma notícia para lhe dar e espero que o senhor esteja preparado. Infelizmente, sua esposa não está grávida. Como é que é? Mas que loucura é essa, doutor? Não é loucura. Infelizmente, nunca houve uma gravidez. Aliás, não existe nem registro de gravidez. Ela nunca se consultou com nenhum médico. Sua esposa nunca fez um exame sequer. Paul ficou tão confuso, tão perplexo diante daquilo que o médico dizia, que não sabia nem o que dizer. Como assim não houve uma gravidez? Como que não houve consulta, exame? Como que aquilo podia ser possível? Bárbara não podia ter mentido para ele durante todos aqueles meses, mesmo porque ele tinha acompanhado o crescimento da barriga dela. Como explicar aquilo? Segundo os médicos, Bárbara nunca estivera grávida. O que estava acontecendo com ela, na verdade, era um fenômeno chamado de gravidez fantasma, em que a mulher acredita tanto que está esperando um filho que seu corpo começa a agir como se realmente ela estivesse grávida. Isso explicava não só os sintomas, mas também o tamanho da barriga de Bárbara. Olha, o Paul ficou inconsolável, devastado por dentro. Imagine, você passa meses sonhando com o filho, imaginando o rostinho dele, o momento em que ele estará nos seus braços, e depois descobrir que não há filho nenhum, que tudo não passou de um produto da imaginação da sua esposa. Aí multiplica essa dor por 5, como foi no caso de Paul. Havia uma amiga do casal, Genevieve, que já andava desconfiada. Ela tinha sido mãe de trigêmeos e começou a achar estranha aquela história de Bárbara ir aumentando o número dos bebês sempre que voltava de uma consulta. Ela sabia que não acontecia assim. Primeiro era 1, depois eram 2 e depois 5, mas nem mesmo ela podia imaginar aquele desfecho. Não havia bebê nenhum na barriga de Bárbara, muito menos 5. Tudo não passava de coisa da cabeça dela. Ela havia tido uma gravidez fantasma. Esse problema psicológico faz com que as mulheres experimentem sintomas semelhantes aos da gravidez, como a barriga inchada e os demais sintomas. Paul ficou arrasado ao descobrir que, além de não ter filho nenhum na barriga de sua amada, ela tinha mentido para ele. Nunca havia feito exame nenhum, nunca tinha se consultado com nenhum médico. Imagine como ele se sentiu depois ao ter de contar aos parentes, aos amigos, aos conhecidos e explicar a todas as pessoas que tinham ajudado aquilo que tinha realmente acontecido. Sem contar que teve de devolver todas as doações que receberam, inclusive doações em dinheiro. Depois, através de alguns parentes de Bárbara que ele não conhecia ainda, ele ainda fez outra chocante descoberta. Aquela não era a primeira vez que Bárbara agia daquele modo. Ela já tinha feito o mesmo com outro namorado. Apesar de apaixonado, de estar sofrendo, porque gostava dela, e infelizmente, diante de tudo, ele não conseguia mais confiar na sua amada. E decidiu então terminar o relacionamento para sempre. Bárbara, por sua vez, acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica para tratar de seu problema. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem,
nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.